Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Bom, nesse vídeo irei sanar uma dúvida, né, de um colega que está estudando física, e aí ele me pediu para que eu resolvesse essa questão, né, para que ele entendesse detalhadamente como se chegou ao resultado, ok? Então, antes da gente iniciar, pessoal, vocês que deixem os likes de vocês, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, certo? Ajuda o professor, aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a sua vida, está fazendo com que você chegue no ápice, na zeugma, na zenith do seu conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos solucionar essa questão. Vamos lá. Primeiramente, a questão diz o seguinte: ó, a aplicabilidade das derivadas de funções é imensurável, né? Podendo ser aplicadas em diversas áreas de estudo e em inúmeros contextos, né? Sabendo disso, determine a equação da reta tangente, ok? A reta tangente, que é nada mais que a nossa função velocidade, né? A derivada de uma função, certo? De uma posição, ok? E aí ele deu a função, né, que vai nos levar a uma reta tangente fazendo a derivada, certo? E a função é y ao quadrado, né, menos 4xy igual a 12. Perceba que essa é uma função composta, né? Nós temos aqui duas variáveis, né, dentro de uma função. E a questão ainda nos deu o ponto inicial dessa função, né, que é 1 e 6. Né? A gente sabe que 1 representa x e 6 representa y. Né? Galera, não sei se vocês lembram, no vídeo anterior a gente trabalhou, né, o que seria uma derivada. Né? Imagine que nós temos uma função exponencial, onde nós temos a nossa reta tangente, né, que corta. Deixa eu fazer aqui uma reta mais reta, né? Que corta aí a nossa função, no caso seria essa função, a nossa curva, né? Como é uma função quadrática, né, elevada ao quadrado de segundo grau, nós sabemos que é uma curva, né? Então, a nossa reta tangente ela vai cortar essa curva. Onde esse ponto aqui é justamente o nosso ponto inicial, né? Onde ele diz que o nosso x aí é 1 e o nosso y é 6. O que ele quer saber é essa reta toda, né? A nossa função completa. E como é que a gente encontra a nossa função completa? A gente tem que encontrar esse ponto aqui, né? Ó, o ponto final aqui, onde a nossa reta tangente atinge a nossa função posição, né? A nossa curva. Beleza? Então, a gente precisa encontrar o nosso y final e o nosso x final, para que a gente consiga determinar a nossa função da posição, né? Beleza? Espero que tenha entendido. Então, vamos iniciar, né? Mas, professor, como é que nós vamos derivar a função, né, aqui da questão? Bom, derivando a função da questão, nós temos aqui, ó, primeiro, a nossa função é y ao quadrado, né? Menos 4x, ok? 4xy, né? Fazer direito aqui. 4xy. Esse y ficou muito grande, né? E isso igual a 12. Beleza? Ele está dizendo que a nossa posição vai nos dar 12, né? Quando x vale 1 e y vale 6. Se você substituir os valores aqui dentro da nossa função, nós vamos realmente encontrar a posição 12, né? Nesse nosso plano, certo? A posição 12 aí dessa curva. Beleza? Ok. Só que eu quero encontrar a reta tangente, né? A reta que vai nos dar a nossa velocidade, né? O nosso coeficiente angular. Lembra que quando a gente trabalhou o que é derivadas, a gente trabalhou com limites, né? Fazendo com que essa tendência nos leve ao coeficiente angular, beleza? Então, derivando essa função em relação a x inicialmente, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou derivar a primeira, vou derivar essa primeira aqui, né? Onde nós temos uma derivada em relação a x desse cara aqui, ó, né? Certo? Desse cara aqui, ó. Ok? Menos ou mais, né? Vamos colocar mais, porque a gente quer essa função aqui dentro, né? Esse nosso monômio, né? Beleza? E isso igual a derivada também. Perceba que estamos derivando todo mundo em relação a x, né? É a posição que nós queremos encontrar. Beleza?
Agora, a gente percebe aqui que nós temos uma regra da cadeia, né? Porque se eu estou derivando em relação a x, esse cara aqui, ele tem que descer, né? Para que a gente possa derivar esse cara, né? Em relação a x, beleza? Então, eu estou dizendo que o y ele é uma função implícita, né? De x, beleza? Como é que a gente deriva esse cara aqui, professor? Bom, fazendo a regra da cadeia, nós vamos ter 2, não é isso? Vamos repetir a nossa variável que está ali dentro do parênteses. Obviamente, a gente está aplicando a regra do tombo, né? A regra da potência. Esse expoente vai diminuir 1. E aí nós vamos multiplicar, nós vamos derivar a função de dentro, né? Que nesse caso seria dx de y, né? Ou até mesmo, ao invés de colocar em parênteses, a gente sabe que é a derivada de y em relação a x, beleza? Ok, então teríamos aí essa característica, beleza? Isso aqui, galera, 2 menos 1 é 1. Logo, a gente não precisa colocar essa subtração aí de expoente, né? Porque a gente sabe que 2 menos 1 é 1, então y está elevado a 1, ok? Ficou desse jeito aí. Agora, lembrando que aqui tem um menos, né? Agora, o que é que eu faço aqui nessa derivada? Professor, eu tenho x e y. Vamos fazer a derivada do produto, nós temos duas variáveis, né? Esse menos 4 aqui é uma constante, então eu já posso colocar ele aqui fora, ó. Menos 4, né? E derivar esse produto aqui, né? X e y. Beleza? Como é que a gente deriva o produto? Repete a primeira, né? Pode ser, ou deriva a segunda, né? Você que escolhe. Nós vamos repetir a primeira, ou vamos repetir o y, né? E deriva a primeira. Pode ser, porque a derivada do produto é uma soma. Então nós temos aqui, ó, y, e vou derivar a minha primeira. Ficaria dx, né? E dx a gente sabe que é 1, né? A derivada em relação a x de x é 1, né? Mas, né, como a gente repetiu, derivou a primeira e repetiu a segunda, agora nós vamos repetir a primeira e derivar a segunda. A derivada da segunda é dy, né, dx. Ok, galera? Beleza. E a derivada da constante ali fora, ó. Derivada em relação a x, derivada total em relação a x de 12. Zero, né, professor? Derivada da constante, obviamente, que é zero. Agora, só pegando aqui, né? Pegando aqui esse cara aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Vamos repetir isso aqui, né? Ó, vamos repetir isso aqui. Ok? Menos, vamos lá. Derivada desse cara aqui vai ser 1, né? Nós temos dx. Logo, esse cara é 1. Então, eu vou ter menos 4y. Ok? Tranquilo. Agora, esse menos 4, ele vai multiplicar quem está aqui do outro lado, né? Logo, nós vamos ter menos 4x dy dx. Ok? A derivada que nós temos, né? Ó. E isso tudo igual a zero. Beleza? Ok, professor. Tranquilo. E se a gente pegar agora essa derivada dy e colocar em evidência, né? Ficaria dessa forma. Nós temos menos 4y, né? Menos 4y, ok? Mais 2y, né? Ó. Tô deixando ele aqui dentro, já que eu vou colocar dy dx lá de fora. Então eu tenho 2y menos 4x, ok? E isso tudo multiplicando a derivada de y em relação a x. Tranquilo? Obviamente, isso é igual a zero. Certo? Logo, continuando aqui, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar esse cara para o outro lado da igualdade, né? Como ele está negativo, ele vai ficar positivo, né? Então, nós vamos ter essa função aqui, né?
vamos ter essa função, diminuir aqui um pouquinho, igual a 4y. Beleza? Ok. Logo, o que é que a gente quer? A derivada de y em relação a x. Então, vou pegar esse cara, né, e vou jogar essa turma aqui, ó, para o outro lado da igualdade, né? Como ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Logo, nós temos 4y dividindo 2y menos 4x. Galera, lembra que a nossa reta tangente, né, ela tem o início e o fim. A reta tangente é justamente esse cara aqui, ó, o coeficiente angular que a gente acabou encontrando com essa variação aqui de limite, né? Certo? Esse limite, essa variação, essa taxa de variação. Então, como é início, a gente pode substituir os pontos, né? Por isso que a questão nos deu aqueles pontos iniciais. Então, a gente pode substituir agora os nossos pontos para saber qual é o nosso coeficiente angular, né? O nosso m, né? Vamos dizer assim. Esse cara será igual a 4 vezes y. Quem é y? 6, né? E 2y seria 2 vezes 6, menos 4 vezes 1, né? O x vale 1. Logo, nós temos 24 aqui em cima. 4 vezes 6, 12, né? Menos 4 vezes 1, que é 4. Então, 12 menos 4, 8, né? E isso aqui igual a 3. Beleza, professor, a gente acabou de encontrar o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente de inclinação, né, que vai nos dar a reta tangente naquela posição, certo? Cortando ali a nossa função exponencial, beleza? O nosso limite, né, o limite da nossa função para quando o x tende ao x inicial, vamos dizer assim, ou para quando um h tende a zero, né? A gente trabalhou isso na aula anterior, beleza? Então, se a gente encontrou o nosso coeficiente angular, agora a gente precisa encontrar o ponto final, né, da nossa reta, porque aí a gente vai definir uma função que vai nos dar aquela reta ali, obviamente. Logo, como é que a gente define isso, professor? Vocês lembram do ensino médio? Quando a gente tem que o coeficiente angular é a variação de y dividido pela variação de x, beleza? E isso é igual a y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Beleza? Galera, isso aqui é nada mais que a função horária da posição, né? Trabalhando de forma física, né? Quando nós temos aqui, ó, o nosso S final é igual a S inicial mais VT. Não é isso? Esse cara aqui é o nosso M, né? Então, só relembrando aqui, a nossa função horária da posição, o nosso sorvete, né, como alguns alunos falam, nós temos o seguinte, ó, vou pegar esse cara, passar para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos ter y menos y inicial igual a m multiplicando o x final menos x inicial. Ok? Fazendo a distributiva, nós temos o y final, que é o que a gente quer para determinar a nossa função da reta tangente, né, utilizando a derivada daquela curva que a gente teve ali como função da questão. Passando esse cara aqui para o outro lado, nós temos ele positivo, mas fazendo aqui já a distributiva, nós temos mx menos mx inicial, beleza? Beleza, aluno, estamos chegando ao fim, né? Nós temos aqui o nosso y igual. Quem é o y inicial? Né? Da nossa função, da nossa reta tangente, né? É o 6, né? A gente teve lá essa informação. Mas, quem é o m? A gente descobriu que esse cara é 3 menos m, que é o nosso 3, multiplicando o x inicial, é 1. Logo, turma, nós vamos ter o seguinte, ó, né? O nosso y, ele vai ser isso aqui, ó, 3x, né? 6 menos 3, obviamente, professor, e vai ser mais 3, né? Então, tá aí a nossa função da reta tangente, né? A função que vai nos dar aqueles dois pontos que cortam a nossa curva. Beleza? Bom, aluno, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a resolução, tenham aprendido, né? Espero que eu possa ter ajudado você de alguma forma. Esse vídeo especial
meu faixa, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, César Amorim. Um abraço, meu irmão, tamo junto, conta sempre comigo. Espero vocês aí na próxima resolução. Valeu, monstro. Não se esqueçam, deixe seus likes, compartilhe os vídeos, se inscrevam no canal, aperte o sininho para o YouTube entender que estão gostando do canal e vamos divulgar os canais de educação, inclusive esse. Beleza? Valeu, monstro. Um abraço, tamo junto, até a próxima.